Olá pessoal, o meu nome é Kizzy Chaves e sejam bem-vindos ao meu canal Mãe de Prematuro. Hoje eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre a maternidade quando se tem um diagnóstico de deficiência, né, de sequela neurológica em virtude de complicações do nascimento dos filhos, né. E esse tema ele aborda não só as mães que tiveram seus filhos prematuros ou prematuros extremos, e sim tem várias consequências que causam uma falta de oxigenação no nascimento e que ocasiona então a sequela neurológica e a paralisia cerebral. Bom, como eu já contei para vocês, eu tive dois meninos, o Pedro e o Miguel. Eu tenho dois meninos, o Pedro e o Miguel, que são prematuros extremos, que nasceram de 25 semanas e que tiveram diversas complicações e que hoje eles estão com 6 anos. Então, quando eles tinham lá com seu um aninho e pouco, quase 2, eu tive um diagnóstico de paralisia cerebral dos dois meninos. E como foi difícil conseguir esse diagnóstico, nós já tínhamos passado por vários especialistas, né? Lembrando que o Pedro ficou 4 meses internado numa UTI até ter alta. O Miguel ficou 11 meses internado na UTI, foi para casa com home care, com traqueostomia, com gastrostomia, então já tinha diversas necessidades especiais que o Miguel tinha que enfrentar naquele momento, e mesmo assim nunca ninguém falou comigo abertamente sobre a paralisia cerebral. Eu sabia que sim, que tinha alguma sequela, porque, claro, eu olho para o meu filho e eu vejo as dificuldades que ele está enfrentando e todas as consequências que isso traz. Mas, por exemplo, eu tenho 2 meninos. O Miguel era uma criança que era muito grave, ele veio para casa muito grave, com home care, e o Pedro já estava em casa, já fazia o quê? 8 meses que ele já estava em casa. E daí então eu percebi que o Pedro com 1 aninho ele não sentava. Só que eu já tinha ido diversas vezes na pediatra, ele fazia acompanhamentos periódicos, né, em função de toda essa questão da prematuridade, da internação. Então, a pediatra naquele momento, a pediatra que atendia ele, em nenhum momento me falou, olha que o Pedro precisa de um acompanhamento de fisioterapeuta, de fono, né? Ele precisa de um acompanhamento multidisciplinar, tem que ir para um neuro, porque se suspeita de um diagnóstico de paralisia. Não, nunca me falaram isso. O Pedro não sentava, ele era espástico, né? Ele era todo durinho, e só diziam assim, não, ele tem a idade cronológica, né, que é diferente, então ele vai recuperar da idade, que ele tem um atraso aí de desenvolvimento de 4, 5 meses, que ele pode demorar até 1 aninho e meio, 2 para caminhar. Só que eu vi assim que aquela situação, o desenvolvimento do Pedro na questão motora de caminhar estava muito atrasado, né? Ele era um bebê, uma criança de 1 ano, claro, ele era pequenininho, porque os prematuros todos são menorzinhos, né? Mas ele não sentava, ele já começava a falar algumas palavras, ele comia já bem, né? Só que ele não sentava. Então, como o Miguel, que estava em casa com essa internação domiciliar, com home care, e ele tinha fisioterapia, né? Ele tinha uma fisioterapeuta que atendia ele fazia 3 vezes por dia fisioterapia naqueles primeiros meses, né, que ele estava em casa. Numa dessas eu pedi para que o Pedro fosse avaliado por uma das fisioterapeutas, né, para que me auxiliasse, então, que ele iria começar a fazer também a físio para desenvolver, então, essas habilidades, né, que ele não tinha, que era de sentar, que era de engatinhar, porque ele se arrastava que nem soldadinho. E uma dessas fisioterapeutas, então, que começou a atender o Pedro, me falou, quem sabe a gente eu faço um laudo, tu leva na ACD, para que solicite órtese para as perninhas dele, porque como ele ficava em pontinha de pé, então na ACD tem as órteses que eles fazem os moldes, e que isso facilitaria para o caminhar dele.
Ok, eu peguei aquele laudo, aproveitei, já pedi um laudo para o Miguel, que nesse momento ainda era uma criança que tinha muita dificuldade respiratória, tinha traqueostomia, enfim, tinha um quadro bem mais complicado, e levei na ACD. Então foi agendada uma consulta, depois de um tempo eu fiquei em fila de espera com a neuro, e lá então foi dito, olha, o Pedro tem paralisia grau 2 e o Miguel tem paralisia grau 3 para 4. Bom, eu não sabia nem o que era esse grau de paralisia, porque sempre me disseram assim, o Pedro vai caminhar, não, o Pedro vai conseguir, que o Pedro vai isso, que o Pedro vai aquilo. E eu olhava para o Pedro e via que ele tinha muita dificuldade nas perninhas, né? Ele não tinha força. Então, naquele dia a gente passou pela neuro, que me deu esse diagnóstico assim, no seco, que nem a gente diz, né? E eu acredito que ela até pensou que eu já sabia desses diagnósticos, né? Que eu já sabia de tudo isso, porque na avaliação do Pedro ela falou isso, dessa paralisia grau 2, então que ele iria caminhar com auxílio de andador, né? Na fase depois das fisioterapias, quando ele conseguisse um controle melhor das perninhas e de tronco, e que ele precisaria então de algum auxílio para marcha. E o Miguel, ela me disse, olha, o teu filho, ele tem a possibilidade de só mexer os olhinhos, né? Tipo assim, ele vai ser cadeirante para o resto da vida, vai precisar do teu auxílio para o resto da vida, para todas as atividades diárias. E aquilo para mim foi muito difícil, aquele diagnóstico assim, pensa assim num meteoro assim me atingindo, né? Uma tormenta acontecendo na minha cabeça. Foi muito, 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 muito difícil naquele momento conseguir entender o que ele estava me dizendo. Nos passou para uma terapeuta ocupacional, que foi então fazer a solicitação das órteses, e neste momento ela nos ofereceu tudo que a CD tinha naquele momento, né, de terapias para as crianças. E eu, claro que aceitei, porque pensei, já que então eu tenho esse diagnóstico, estou no lugar apropriado e certo para isso, as crianças precisam disso, então vamos lá, vamos encarar, né? Só que claro que não foi bem assim que na minha cabeça se passou naquele momento, isso foi depois. Então eu aceitei participar dessa avaliação global, que é onde vem todos os terapeutas, né, os multiprofissionais que trabalham ali e fazem essa avaliação, e daí fazem os encaminhamentos para as terapias que eles necessitam e que são ofertadas pela instituição. Então, assim, contando para você só esse primeiro momento, assim, como é complicado tu receber esse diagnóstico num primeiro momento, como é difícil conseguir que alguém te dê esse diagnóstico, porque penso eu que isso, se tivesse me dito lá atrás, quando, por exemplo, Pedro teve alta, que o Pedro ficou então 4 meses, que com 4 mesinhos eu tivesse saído do hospital já com uma solicitação de fisioterapia, um diagnóstico de paralisia cerebral, eu teria corrido atrás bem antes, né? Então eu demorei um pouquinho para correr atrás dos recursos necessários por não saber desse diagnóstico, por ter tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo, tantas novidades, né? E tantas coisas para se adaptar e para se adequar à nossa vida, nós nos adequarmos ao ritmo das crianças, que eu não percebi antes que o Pedrinho tinha dificuldade para sentar, ou que o Miguel realmente tinha dificuldade até de agarrar algum objeto. Então, assim, quando acontece de receber esse diagnóstico, isso não aconteceu só comigo, isso acontece diariamente com muitas mães. Não fiquem desesperadas como eu fiquei, porque eu acho que eu só me desgastei, né? Claro que a tristeza que eu senti, e acredito que é que a mãe que passa por isso sente, é uma tristeza não nossa, mas é uma tristeza é um sentimento que tu fica de querer proteger o teu filho, porque a gente vive num mundo muito complicado, né? Onde as diferenças não são aceitas,
a acessibilidade ainda não é em todos os locais, a inclusão não funciona em todos os locais, a inclusão escolar ainda é muito complicada, né? Que depois eu vou fazer um vídeo falando sobre isso, porque agora eu tô passando por este momento de inclusão escolar com os guris. Então, não se desespere, né? Procurem profissionais capacitados. A minha dica num primeiro momento, as instituições, para que consiga compreender, né, todas as particularidades e tudo que se precisa ou não. E nunca deixe de escutar a tua intuição de mãe, porque vai ter muitas pessoas falando muitas coisas e que talvez não sirva para ti aquelas orientações, né? Porque cada criança é uma criança. Para cada criança tem a sua particularidade, cada criança tem o seu grau de entendimento naquele momento, cada criança tem um ritmo de evolução e todos evoluem muito bem, até mesmo aqueles que têm um diagnóstico de paralisia com um grau bem comprometido, que nem é o Miguel, e ele hoje é uma criança super desenvolvida, né? E então, assim, não se desespere, né? Procure recursos e procure pessoas que possam estar te auxiliando neste primeiro momento, porque aos poucos a poeira vai baixando, tu vai conhecendo, tu começa a te relacionar com outras mães que passam pelas mesmas situações e tu vai vendo que tu não tá sozinho nesse barco, né? Que nós somos muitas e que se nós nos dermos as mãos, conseguiremos muito mais avanços, muito mais recursos para as nossas crianças, tá? Então essa é a minha dica, assim, não te desespera, tudo vai acontecer da forma que tem que acontecer, no seu momento de acontecer, e que acredite que tudo vai dar certo, tá? Um super beijo para vocês. Se tu gostou, curte o vídeo, clica aqui no canal, te inscreve no Mãe de Prematuro e até a próxima. Tchau, tchau!